Boa noite, Austrália. Bom dia, Brasil. Vim, conforme prometido, falar um pouco sobre esses stories anteriores que eu mostrei pra vocês, né? Onde uma seguidora respondeu pra mim sobre a realidade do Brasil, falando que muitas vezes que ela trabalhou, inclusive com pessoas, com crianças e adolescentes, né? Na fase de 11, 12, 13 anos, 14 anos de idade, e que muitas foram vítimas de violência, muitas vezes até pelo abuso pelo próprio pai, e engravidaram e rejeitaram, né? Tiveram o filho e rejeitavam a criança porque muitas vezes queriam estar brincando de boneca e tinha uma criança para cuidar, né? E aí ela relatou que na realidade do Brasil 80% das pessoas não têm condições, não tem dinheiro para comer, muito menos para educação e ainda pior para ter suporte, né? E criar os seus filhos. E agora eu vim falar sobre isso. Isso é um assunto seríssimo, tá? Infelizmente, a realidade, ela é muito, muito cruel. E o buraco, ele é muito mais embaixo do que vocês pensam, né? Eu até relatei em algum momento aí que eu acho que vocês não estão preparadas ainda para essa conversa, né? Isso que envolve o aborto, por exemplo. Aí meu engajamento vai cair super, mas enfim, eu falo a verdade, meu compromisso é com a verdade e com Deus. Então eu preciso falar isso pra vocês. E o que eu preciso trazer pra vocês, a reflexão que eu preciso trazer pra vocês frente a essa situação que ela tá falando é que nada disso é novo pra mim, né? Nada disso é novo pra mim. E eu continuo afirmando que existem formas, pra tudo ter um jeito, então existem formas de lidar com isso sem ter que fazer ou cometer nenhum tipo de ato imoral. Crianças, adolescentes, elas podem dar o filho para doação, não necessariamente precisam criar o filho, porque obviamente não existe condições psicológicas. Então a fila hoje no Brasil para adoção tá para no mínimo, de 5 anos, se eu não me engano, pela última vez que eu vi, e já tem um tempinho que eu olhei isso, no mínimo para 5 anos para quem tem os filtros, os menores dos filtros, né? E aí tem gente que passa 10, 15 anos na fila de adoção do Brasil. Então assim, gente, não tem coerência. Ah, mas já é traumático uma criança, uma adolescente passar por uma gestação. Eu sei que é traumático, tá? Mas o trauma já aconteceu. E o trauma pior, na verdade, já aconteceu, né? Que é o ato em si. Então, existe tratamento, existe cura pra tudo isso, né? Mas quando você incentiva que a criança, ela mate aquilo ali que tá no ventre dela vivo, porque está vivo, em desenvolvimento, aquilo ali é só mais um trauma que ela gera, tá? Se ela resolver ter a criança e dar para doação, por exemplo, ou algum familiar puder dar suporte, né, para criar aquela criança, ótima, a vida veio a vida. E para todo o resto tem jeito, tá? Então assim, o trauma que já aconteceu, é possível que a gente faça uma reversão, né? O trauma da gestação, né? A gestação ser um momento pesado, essa criança precisa de suporte, esse adolescente precisa de suporte, essa mulher precisa de suporte, seja lá quem seja, tá? Obviamente que nas crianças e nos adolescentes são muito mais pesados, né? Os impactos são muito maiores, porém, para qualquer caso desse é necessário suporte. O que não pode é você se corromper por conta de uma decisão do governo ou por conta de uma sociedade que é mal estabelecida. Ou seja, jamais a gente pode justificar os nossos atos pelas circunstâncias da sociedade que a gente vive. O que eu tô dizendo é que não dá para colocar culpa nos 80% das pessoas no Brasil que são pobres ou que não têm condições de comer, beber e se sustentar e por aí vai. Não pode. Vou explicar por quê. No Brasil, a taxa de desemprego é altíssima, tá? Vamos supor que piore um pouco mais. E aí as pessoas não têm condições nem de trabalhar, como é que elas vão ter condições de comer? E aí as pessoas assaltam. Não assaltam? O assalto, até o momento, ele é ilegal, tá errado. Não pode, você não pode roubar uma coisa que não é sua, você não pode pegar pra você uma coisa que não é sua. Mas aí, devido às circunstâncias do Brasil, que o assalto, né, o nível de desemprego tá tão alto, as pessoas não conseguem se sustentar, não conseguem comer, vamos então legalizar a profissão ladrão e colocar como uma coisa legal, porque devido às circunstâncias é uma necessidade que a sociedade tá nos impondo. Claro que não, gente. Mas eu não tô indo tão longe, tá? Eu não tô indo tão longe, não vai demorar isso acontecer como legalizaram uma outra profissão aí no Brasil, que eu não vou citar aqui, né? Como uma coisa legal, uma coisa totalmente imoral, né? Então, assim,
Não dá pra você. Então, sim, a gente precisa ser realista, tá? Precisa ter o pé no chão, portanto, entender que essas crianças, essas adolescentes, essas mulheres, elas precisam de suporte. É disso que elas precisam, tá? Elas não precisam de mais um trauma, que é tirar a vida de um ser que tá no ventre delas. Porque, de fato, isso é mais um trauma e, assim, com consequências absurdas. Se vocês soubessem o que tá por trás... Ai, eu nem... Enfim. Se vocês soubessem o que tá por trás do aborto, acho que vocês não cogitariam isso, hipótese alguma. Mas vocês não fazem ideia. Vocês veem o ato como o ato em si. Aí vocês veem uma pessoa que tá sofrendo, né? Uma pessoa que já sofreu um trauma sofrendo. E aí vocês acham que realmente é uma coisa plausível, que é justificável. Mas não é, tá? Vida é vida, não importa as circunstâncias. Não é cada caso é um caso. Todos os casos se tratam da mesma coisa quando o assunto é gestação, tá? Todos os casos se tratam da mesma coisa. Você tirar a vida de um ser que está em desenvolvimento. Não é porque ele está dentro da barriga, fora da barriga, é grande, pequeno, não importa. Tirar a vida é um ato que é imoral, é um ato de homicídio e é assim que ele deve ser considerado. Não adianta, gente, não tem justificativa. De novo, quem ainda tem essa opinião, e eu vou te dizer, eu tô falando por mim, eu não tô falando por vocês, não. Eu já tive essa opinião, tá? Eu já tive a opinião contrária da que eu tenho hoje. E eu confesso pra vocês que era uma coisa muito vazia. Porque eu nunca tinha ido a fundo pra entender o que é o trauma, o que é que a pessoa passa, o que é que ela não passa, quais são as opções, o que é a vida em si. Tá? Pra mim, enquanto estava no útero, não era vida ainda. Mas é vida. Vai estudar que você vai ver que é. E esse serzinho que tá aí, né, em desenvolvimento, independente das circunstâncias, ele não... Claro que meus stories foram interrompidos, né? Bloqueados. Mas eu vou voltar aqui só pra ser mais sucinta. Então, vida é vida. Em qualquer caso, em qualquer circunstância. Não dá agora, por exemplo, pra gente sair legalizando matar pais que são abusivos. Pais narcisistas, mães narcisistas. Porque, poxa, as pessoas agora estão ficando traumatizadas, né? A geração de agora tá vivendo num momento em que tá todo mundo descobrindo que o pai e a mãe eram narcisistas. Então essas pessoas fazem as crianças sofrerem, fazem os adolescentes sofrerem, fazem adultos sofrerem. Faz o que agora? Então assim, não dá pra levar em consideração matar, tirar vida para resolver problemas. Basicamente é isso, tá? Então, matar pessoas não resolve problemas. Matar adultos não resolve problemas, matar adolescentes não resolve problemas, matar um bebê que tem desenvolvimento no útero não resolve o problema. É isso, não dá pra tratar de forma diferente, não depende, entende? E é aí que entra o peso do seu comportamento e dos seus atos, tá? Será que você sabe de verdade quais são os seus valores? Será que você sabe de verdade o que é certo e o que é errado? E se as regras do seu país mudar? Para você, vai ser o que eles decidirem, o que o governo, o que a cultura, o que a sociedade decidir que é certo e que é errado? Ou o que você sabe dentro de você que é certo e que é errado? Será que depende mesmo das circunstâncias do lugar para se definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim? Não depende, gente. Essas coisas, elas existem. E é que nem eu sempre falo pra vocês aqui, não é questão de opinião. Não é questão de opinião. É questão de discernimento e conhecimento. Uma vez que você conhece a verdade, você começa a ter discernimento pra entender o que é novidade, que as pessoas criam por aí pra resolver problemas, e o que é de fato certo e errado, e bom e ruim, como você tem que fazer.
Então é isso, gente. Então, assim, para ajudar vocês a ter discernimento, vocês precisam entender o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E agir de acordo com isso, independente das circunstâncias. Poxa, Paloma, mas muita gente sofre, eu sei. A realidade, ela é cruel. E ela tem, e, assim, de novo, o buraco é muito mais embaixo de onde vocês estão falando. Isso aí que ela falou, que eu botei ali, não é nada, tá? Tem muita coisa que acontece decorrente disso, decorrente da falta de suporte, decorrente, né, dos traumas que não são tratados, que não são curados, que não são vistos com a seriedade que deveria. Mas não é cometendo um ato imoral que você resolve o problema. Muito pelo contrário, você coloca mais um problema no topo de todos os outros. É mais um trauma. Isso não resolve o problema, tá? Então pensem com amor, pensem com carinho e não se deixem ser corrompidas. Não se deixem ser corrompidas.